Olha, vamos falar de uma coisa séria aqui. Aquela frustração de tentar guardar dinheiro e quando vê no fim do mês, cadê? Não sobrou nada. É uma história que, nossa, muita gente conhece de perto. Hoje a gente vai entender por que isso acontece e o que é mais importante, como dá para virar esse jogo. Pois é, aquela sensação de estar remando contra a maré financeira, quem nunca, né? É algo muito, mas muito comum. E o ponto é, se essa pergunta faz algum sentido, é bom saber que essa dificuldade não é só uma questão de força de vontade, não. Existe toda uma ciência por trás disso. E os números? Nossa, eles não mentem. Mostram que essa não é uma luta individual. Uma pesquisa do SPC de 2019 pintou um retrato bem claro. Se a gente somar quem termina o mês no 0 a 0 com quem fica no vermelho, dá 76% da população. Ou seja, a grande maioria das pessoas enfrenta exatamente o mesmo desafio. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai entender o tamanho do problema. Depois, vamos mergulhar no que acontece dentro do nosso cérebro. Aí, vamos descobrir uns atalhos mentais que sabotam a gente sem que a gente perceba e, claro, no final, vamos ver estratégias práticas para retomar o controle. Vamos começar então pelo começo, dimensionando esse desafio. Por que será que, mesmo com toda a intenção de guardar dinheiro, na prática a coisa é tão diferente? Um dos maiores obstáculos, veja só, é a falta de clareza. Mais de um terço da população simplesmente não tem o hábito de anotar o que entra e o que sai. E vamos combinar, sem saber para onde o dinheiro está indo, fica quase impossível direcionar ele para uma poupança. É como tentar chegar num lugar sem mapa nenhum. Não dá, né? Agora a gente entra na parte mais fascinante, eu diria. A neurociência por trás das nossas decisões com dinheiro. A resposta para a dificuldade de poupar está, em grande parte, na nossa própria biologia. Funciona assim. Dentro da nossa cabeça rola uma disputa ao tempo todo. De um lado, tem o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Ele grita por satisfação imediata, para já. Do outro, o córtex pré-frontal, a voz da razão que tenta planejar o futuro. O grande problema é que a parte que age por impulso, segundo estudos, é bem mais forte. E o que alimenta esse ciclo todo? Uma palavrinha: dopamina. Cada compra, principalmente aquela por impulso, libera essa substância e gera uma ondinha de prazer. O cérebro adora essa sensação e aprende rapidinho a querer mais e mais. Aí vira um ciclo vicioso onde comprar se torna uma recompensa emocional muito mais gostosa e rápida do que aquele prazer meio abstrato de ver o dinheiro guardado. Mas não é só a química do cérebro, não. Existem umas regras invivíveis que guiam nossas escolhas sem que a gente nem perceba. São os famosos vieses cognitivos, uns atalhos que nosso cérebro pega para economizar energia. E é exatamente aqui que entra a economia comportamental. É um campo que mistura psicologia com economia e que ajuda a gente a entender que nós não somos seres 100% racionais. Nossas decisões financeiras são, na verdade, profundamente influenciadas por esses atalhos. Um dos atalhos mais poderosos é o tal do viés do presente. Nosso cérebro é meio que programado para dar um peso muito maior para o agora. É por isso que a satisfação de comprar um café especial hoje parece muito mais real, muito mais valiosa, do que a segurança de ter uma aposentadoria tranquila daqui a, 30 anos. Esse viés torna a poupança uma verdadeira batalha contra a nossa própria natureza. Outro gigante invisível é a aversão à perda. Quem estudou muito isso foi o Daniel Kahneman, que até ganhou um Nobel. A ideia é simples. A dor de perder R$ 100 é sentida com uma intensidade muito, mas muito maior do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. Isso explica por que às vezes as pessoas preferem não arriscar investimentos ou por que ficam segurando uma aplicação que está dando prejuízo naquela esperança de não realizar a perda. Beleza, então a gente já entendeu o problema, já entendeu a ciência da coisa. A pergunta de $1 milhão é: e aí, o que fazer? A notícia boa é que, quando a gente conhece essas tendências, a gente pode criar estratégias para dar a volta nelas. Vamos ver como se faz isso. E essa frase do Joel Moraes, olha, ela resume perfeitamente a mentalidade que a gente precisa ter. Criar o hábito de poupar não é sobre uma mudança radical da noite para o dia, é sobre consistência. São as pequenas ações, feitas todo dia, que reprogramam o nosso cérebro. Então, vamos lá. 4 passos bem práticos para começar a virar esse jogo. Primeiro, jogue luz nas finanças. Anote tudo. Segundo, comece pequeno mesmo. Pode ser um valor simbólico. O importante é criar a rotina. Terceiro, para combater o impulso, dê uma pausa. Esperar 10 minutinhos dá tempo para o cérebro racional entrar na jogada. E por último, dê um nome para o seu dinheiro. Poupança para a viagem dos sonhos é muito mais forte e motivador do que só guardar dinheiro, né?
E depois que o hábito de poupar está mais forte, está estabelecido, aí o próximo passo é fazer o dinheiro trabalhar. Investir é o que vai proteger o poder de compra da inflação e acelerar a conquista dos objetivos maiores. Pensa assim, poupar é a base, investir é a construção. E a gente termina com essa reflexão. Entender como a nossa mente funciona nos dá o poder de escolha. Não é uma questão de lutar contra o cérebro, mas sim de trabalhar com ele, de forma mais inteligente. A mudança começa com a consciência de um único padrão. A pergunta que fica é: qual desses padrões vai ser o primeiro a mudar?